Desde segunda, o assunto é esse. Os Yanomamis, o povo indígena ignorado por Bolsonaro e o seu governo, a emergência de saúde, a tragédia humanitária, o genocídio. Nas manchetes, fotos de mulheres, crianças, homens em estado de inanição. Mais um choque entregue à população dado a péssima administração do ex-presidente. O garimpo ilegal, a militarização da FUNAI, Dom e Bruno, tudo isso debaixo do nariz de Jair Bolsonaro. Sim, foram 4 anos caminhando para isso, culminando numa tragédia que só pode ter sido mais um plano de governo, muito além da incompetência. Como tudo é culpa do garimpo. Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos a mais uma curadoria meio maravilhosa. Manda a vinheta. Se você não me conhece, eu sou Bruna Bufari. Vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você ficar bem informado logo no comecinho do seu dia. Assina o Meio, vale muito a pena. A série The Boys tem uma sequência perfeita num episódio de alguma temporada que mostra o passo a passo da radicalização da extrema-direita. É uma sequência que ela mostra um rapaz consumindo vários conteúdos com discurso de ódio contra árabes. E esse rapaz, todo dia, consumia da mesma vendinha, de um homem aparentemente árabe. Conforme ele escuta diariamente os discursos na TV, no rádio, em podcasts, ele fica cada vez menos simpático com o homem da vendinha. Até que um dia, ele chega na vendinha e atira no árabe. Em 1998, na Câmara dos Deputados, enquanto Jair Bolsonaro era deputado, ele fez um pronunciamento sugerindo dizimar os indígenas, de que a cavalaria norte-americana tinha feito o correto, dizimando os povos originários dos Estados Unidos, que eles não tinham esse problema com a indústria de demarcação de terra indígena. Em 2017, Bolsonaro falou que ia armar todo cidadão que não teria 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou quilombola. Falou ainda que o afrodescendente mais leve de um quilombo pesava 7 arrobas. Essa fala racista fez com que a Procuradoria-Geral da República denunciasse Bolsonaro. O pedido foi arquivado pelo STF por 3 votos a 2. Em 2018, Bolsonaro repetiu: não terá 1 centímetro a mais para a demarcação. Eu não quero ler a fala, mas é preciso. Segue. Índio já tem terra demais. Vamos tratá-los como seres humanos. Tem índio tenente de exército, tem índio presidente da Bolívia. Quer viver num zoológico? Vamos tratá-los como seres humanos. Cara, é terrível. Mas continua. Em 2019, o Bolsonaro lançou mais uma teoria da conspiração a seus seguidores, de que o Fundo Amazônia era para a Alemanha e a Noruega comprarem a prestação ao Brasil. Depois, repetiu que não demarcaria mais terras indígenas e afirmou que eles estão acabando com o Brasil. Quem está acabando com o Brasil? Quem? Mas calma aí, que continua. Em 2021, o marco temporal virou pauta no STF. E aqui Bolsonaro metralhou seu ódio contra indígenas. Criticou, falou que era o fim do agronegócio, que o Brasil não teria garantia alimentar, que não existiria mais demarcação, que o marco temporal acaba com o Brasil. Seguiu com esse discurso até 2022, de que a segurança alimentar não teria como com o marco temporal aprovado. Em 2022, mesmo com o desaparecimento de Bruno e Dom, ele seguiu com esse discurso. O pai de Bolsonaro foi garimpeiro no começo dos anos 80, na Serra Pelada, o maior garimpo a céu aberto do mundo, o que não é motivo para orgulho. Nesse ciclo do ouro, o Pará perdeu 148 mil quilômetros quadrados de floresta. Garimpo ilegal mata, desmata florestas, gera lama tóxica com mercúrio, mata também quem garimpa. Além dos discursos, houveram ações. Em 2020, no dia em que completou 400 dias de governo, Jair assinou um projeto de lei que autorizava o garimpo em terra indígena.
Em 2021, Bolsonaro visitou uma área de garimpo ilegal em Roraima, dentro de uma terra indígena. Defendeu de novo a legalização da atividade. Os líderes indígenas já rechaçavam a figura de Bolsonaro ali e em 2021 já se tinham surtos de malária por conta do garimpo ilegal. O garimpo ilegal mata, deixa crateras que se tornam lagos com chuva, lagos com restos de mercúrio. Ali se criam mosquitos que transmitem a malária, o que é um dos problemas. Surto de malária. Além disso, vivíamos o ápice da pandemia de Covid-19. O garimpo ilegal e o incentivo da figura com maior poder político em mãos intensificou a movimentação nas áreas. Avanço da Covid-19 em terras indígenas por conta de garimpeiros ilegais. O garimpo ilegal também desmata, o que também favorece a disseminação da malária. A malária já é uma doença grave e ainda é um fator importante que causa desnutrição, porque ela leva diarreia. O garimpo ilegal causa diarreia. A contaminação dos rios com lama tóxica também leva a diarreia. Você está consumindo água contaminada. E o garimpo ilegal também abusa sexualmente de mulheres e crianças. Depois de causar tamanho estrago em terras indígenas, garimpeiros ainda abusam de mulheres e crianças em troca de comida. Uma vulnerabilidade que o garimpo mesmo criou. Há relatos de garimpeiros drogando Yanomamis. Enquanto tudo isso acontecia, em 2022, já havia denúncia de falta de cloroquina para os indígenas tratarem a malária. Pois é, a malária, uma doença causada por um protozoário, teve seu principal tratamento usado para difundir fake news. A cloroquina, que nunca funcionou contra a Covid-19, foi dita pelo Bolsonaro de que sim, funcionava. Isso vocês ainda devem lembrar, né? Dos remédios milagrosos que foram marketados como tratamentos para Covid. A cloroquina, a ivermectina, a azitromicina, o kit Covid, zero eficácia. Os indígenas receberam cloroquina para tratar a Covid, mas não para tratar malária. O Ministério da Saúde, porém, falou que tinha disponibilizado cloroquina suficiente para o surto da malária. Aqui, o Distrito Sanitário dos Yanomamis já acusava estoque zerado do remédio, de que gestantes geravam preocupação. Gestantes só devem se tratar da malária com cloroquina. Em dezembro de 2022, áudios repassados ao Ministério Público Federal relatavam que os Yanomamis estavam sem dipirona, paracetamol, um desabastecimento por conta do surto de malária. No fim do ano passado, uma operação da PF investigava se houve desvio de dinheiro público que compraria remédios aos Yanomamis. O desvio deixou crianças sem vermífugos. Mais de 13 mil crianças. 52% das crianças estão malnutridas. 44 mil casos de malária. Isso são os dados da MPF de 2021. O garimpo ilegal também custou uma perda gigante para o Brasil, do jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira. Dom Phillips trabalhava no seu livro sobre como identificar e rastrear a pesca ilegal na Amazônia. Bruno foi demitido da FUNAI por denunciar o garimpo e a pesca ilegal no Vale do Javari. Essa era sua linha de trabalho na FUNAI, inclusive. Ele fez um documento que detalhava a pesca ilegal. Foi assassinado junto com Dom. O assunto tomou as manchetes do mundo todo. A Amazônia, pulmão do mundo, casa de tanta diversidade, matou 2 homens e os desmembrou violentamente. A ausência do Estado permitiu isso, a facilitação do garimpo de atividades ilegais, a inação frente às invasões de terras indígenas. E você quer que eu fale que a culpa não é do Bolsonaro? Que a culpa não é do garimpo ilegal? O ex-presidente retificou essa atividade como válida incontáveis vezes. Tentou até fazer o famoso rebranding, para trocar o nome de garimpo para mineração artesanal. Dá um tchan, né? Ver se assim consegue vender o garimpo. Olha, o ex-presidente endossou o garimpo, visitou o garimpo, ofendeu indígenas, ofendeu lideranças indígenas gigantescas, ofendeu Raoni, que em 2023 agora subiu a rampa com Lula. Outro governo,
outro presidente, outro ministro da Justiça. Flávio Dino pediu para a PF investigar a suspeita de genocídio e omissão de socorro. E dentro da apuração tem a investigação de participação de ex-integrantes do governo federal. O garimpo mata, dizima, desmata. Lula decretou emergência em saúde no território Yanomami. Marina Silva disse, nos anos 2000, quando era ministra, o desmatamento estava diminuindo e o agronegócio crescendo. Não há desculpa para permitir o garimpo ilegal. Não tem como justificar o desmatamento. Simplesmente não tem. Infelizmente, foi anunciado. Infelizmente, já se sabia da situação antes de beirar o irreversível. Felizmente, agora, na presidência, há um homem que enxerga todos como seres humanos. Como tem que ser. Caramba, né? Caramba. Difícil. Vejo vocês nas cenas pós-créditos. Eu até deixei para gravar esse vídeo um pouco mais em cima, porque eu sabia que teriam atualizações, porque como já tinha sido anunciado por muito tempo, a própria mídia já tinha feito várias matérias, então eu vi bastante gente denunciando a mídia, né, como culpada por não ter seguido, por não ter gente indo lá denunciando, mas houveram matérias sobre o assunto em 2021, em 2022, então tem detalhado já, pelas manchetes vocês viram que tá aqui na curadoria, vocês já devem ter visto que existe essa documentação de que já estava sendo anunciado, já estava sendo criado esse território de dizimação, que é um projeto. Não dá para falar que não é um projeto de governo. Foi anunciado às autoridades competentes, foi anunciado. E as autoridades não fizeram nada, o Estado não fez nada naquela época. No poeira atrás. E é tenebroso, é dolorido, é tão dolorido, porque a gente sabe que esse governo não tinha nada de patriota, o governo Bolsonaro. Não tinha, porque o que representa o Brasil, o que pode trazer mais respeito ao Brasil do que o respeito com os povos originários, do que o respeito com o povo indígena, do que o respeito com quilombolas. Cara, é devastador. As fotos são devastadoras. Dói muito. É uma indignação que a gente achou que não ia viver mais dentro do governo Lula, né? A gente achou que não tinha mais surpresa para aparecer. E tem muita surpresa para aparecer ainda. Então, a gente fica aqui esperando essas surpresas tenebrosas acabarem. Ter um fim. Porque não tem mais como viver desse jeito. Não seria insustentável mais um governo Bolsonaro. E é isso, né? A coluna da Flávia foi cirúrgica. Pode chamar de genocida agora? Finalmente? Porque durante a pandemia a gente já tentava, né? Falar que essa omissão de uma figura pública frente à população já deveria causar um espanto. Mas agora, omissão de socorro, roubo de remédios, desabastecimento. Não tinha paracetamol para tratar a malária, que é uma doença febril. É, gente. Eu achei que essa semana o assunto ia ser mais leve. Fazer o quê, né? A gente segue. Até a próxima.